E nesse vídeo a gente vai implementar uma lista encadeada. Você achou que não seria possível fazer no Portugal, né? É possível sim. Vamos para o código. Aqui no Portugal Studio vamos abrir um novo arquivo, né? Vamos colocar aqui o título de lista encadeada, beleza? Vamos terminar aqui. E o seguinte, como o código provavelmente vai ficar muito grande, a gente vai fazer igual no arquivo, né? A gente vai quebrar ele para ficar mais tranquilo, né? A gente vê por partes aí. Bacana? Então aqui é o seguinte, a gente já vai iniciar aqui fazendo um faça para a gente fazer aquele menu, né? Aquele menu top. Cara, deu vontade de vender aquele sistema de tão top que ficou. Enquanto a gente coloca aqui opção, né? Inteiro, opção. E aqui, enquanto opção, eu vou colocar aqui opção igual a zero. Opção igual, diferente de zero, né? Diferente de zero. Enquanto opção diferente de zero. Aqui a gente coloca escreva. Colocar aqui 2 barra N, né? Barra N, opção. Beleza, aqui a gente coloca leia, opção. E beleza. A gente tem uma lista encadeada. E assim, a gente vai inserindo dados nela. A gente pode inserir no início, no final ou no meio, né? E a mesma coisa para tirar também. A gente pode listar ali os dados ou trazer algum dado que a gente queira ali pela posição ou pelo conteúdo também. A gente pode fazer várias coisas, né? O que a gente vai utilizar mais aqui vai ser a parte de inserção, exclusão e a gente vai fazer a listagem também. Bacana? Eu já vou colocar aqui as opções, né? Vou colocar aqui inserir no início. Vou colocar só início. Início. Escreva. Escreva. 2. Colocar tudo junto aqui. Sim, beleza. 2. Inserir posição. Que aí a gente insere numa posição específica, né? Escreva. 3. Inserir fim. Beleza. Que aqui vai início, fim. Colocar final aqui, acho que fica melhor. Inserir final. Acho que ficou a mesma coisa. Escreva 4. Colocar a listagem, né? Listar. Beleza. Escreva 5. Remover início. Escreva 6. Remover fim. Posição. Remover posição. Escreva 7. Remover posição. Remover final. Beleza. O menu aqui já está ficando top, porque a gente só faz coisa de primeira. Beleza, vou colocar os barra N aqui. Beleza. E beleza. Tá, aqui a gente tem o menu inicial. No caso aqui a gente tem a opção, né, que ele vai digitar, enquanto a opção... a gente coloca aqui a opção 0 para sair, né? Escreva barra N 0 sair. Beleza, aqui a gente tem todas as opções. E beleza, bora fazer aqui o escolha, né? Escolha opção. Beleza, digitou a opção aqui, a gente já vai para o escolha. Caso 1, e a gente já coloca o pare aqui no final. Pare. Beleza. Aqui é o caso 1.
E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um faça dentro dele, né? Faça. E aqui é para a gente ver se ele continua no menu ou ele volta para o menu principal, né? Enquanto... Aqui a gente tem aquela pergunta lá, né? Se deseja voltar pro menu inicial. Vamos fazer aqui... vamos fazer aqui uma função, né? Para a gente já colocar a resposta, né? Função... no caso aqui tem que ser... Enquanto for não, ele continua, né? Então aqui é não... não voltar menu. Não voltar menu. E aqui a gente coloca lógico. E aqui a gente coloca a pergunta, né? Escreva. Deseja voltar ao menu principal? Pergunta. Sim? Não. Beleza. Aqui a gente coloca leia. Eu vou criar uma variável aqui dentro, né? Uma variável local. Inteiro não. Caractere. Caractere resposta. Vou colocar só resposta. Leia. Resp. E aqui a gente coloca retorne resp igual a n. Não voltar, a gente coloca n. Aqui a gente coloca, fecha o parêntese, né? Não voltar ao inicial, enquanto true que ele não volta, né? Aí se ele não volta, ele continua. Então, beleza, é isso mesmo. É quando a gente ajusta. Tá, então aqui ele vai ficar no loop, né? E aquele ali, ó, que a gente teve que colocar lá em toda opção, a gente já está extraindo aqui em função, né? Que foi a última coisa que a gente viu aí. Ou a gente já está colocando em prática. Então aqui a gente coloca escreva, colocar aqui inserir no início, que aqui início. A gente vai inserir esse dado aqui no início da lista, né? A gente vai ter a lista, a gente vai inserir esse dado lá. Escreva. A gente vai colocar uma lista de número inteiro, mas daria para colocar de outras coisas, até com mais de um dado, né? Que a gente vai usar o objeto. Beleza? Vamos colocar aqui barra n. Isso aqui acho que dá para a gente colocar em um método também. Eu vou colocar. Vou colocar em uma função também. Função. Ele vai retornar inteiro. Informar valor. Aqui a gente coloca inteiro número. A gente escreva barra n informe um número. Beleza. E aqui ou informe o valor. Um valor. Informe um número. Deixa informe um número. Leia número. Retorne número. Beleza, aqui ele vai informar um valor, né? Vai aparecer o texto lá bonitinho. E aqui informe um valor. Eu vou colocar valor aqui. Valor. Beleza, aqui valor. Isso aqui vai ser o que a gente vai inserir na lista, né? E beleza, a gente já tem aqui o valor. E agora a gente vai criar aqui a função para poder inserir na lista, né? Só que a lista, ela tem que ter que seria um objeto ali, né? Cabeça,
que seria o objeto que está inserindo ali, né? No início. Então é o seguinte, a gente coloca aqui cabeça e beleza. E esse cabeça aqui a gente tem que inicializar ele com -1. Cabeça recebe -1. Beleza, a gente tem aqui o cabeça e o valor que a gente quer inserir, né? Então aqui a gente coloca aqui cabeça, vai receber que assim um novo valor que a gente insere no início, ele vai ser igual o valor da cabeça. Então, que é o valor inicial ali, né? A gente tem ele como referência para a gente poder percorrer a lista, né? Esse cabeça aqui, ele é muito importante para isso, para a gente ter um dado inicial para a gente poder percorrer a lista. Senão a gente perde a lista aí no meio da memória do computador e já era. Beleza, a gente tem aqui o cabeça. Vou colocar aqui inserir início. Aqui a gente vai passar cabeça e a gente vai passar valor. E beleza. Aqui eu vou colocar escreva dados incluídos com sucesso. Beleza. Tá. A gente coloca aqui, eu vou colocar um /n aqui no final também. E beleza, a gente vai ter que... aqui está vermelho, né? Porque a gente ainda não tem essa função. Vamos criar essa função, né? Vamos copiar aqui. Vamos criar ela. A função não tem problema, a gente pode criar ela aqui no início ou depois aqui dessa função início. A ordem dela não vai atrapalhar em nada. Então aqui a gente vai ter uma função que vai retornar inteiro. E o nome dela vai ser inserir início. E ela vai ter um inteiro que vai ser a cabeça, né? E a gente vai ter um inteiro que vai ser o valor. Beleza, aqui a gente vai criar um novo, né? A gente vai criar um objeto inteiro, objeto, que vai... sim, a gente tem que importar aqui objeto, né? Senão, inclua biblioteca objetos. A gente coloca aqui o apelido de O, né? E aqui é o seguinte, a gente vai criar um objeto. Então, a gente vai clicar aqui, O, ponto, criar. Deixa eu colocar aqui um retorne 0. Só para a gente não perder essa parte aqui de completar para a gente. O ponto. Mas lá é assim, criar objeto. Beleza, deu certo aqui. Beleza, ele criou um objeto. Quando a gente cria um objeto, a gente tem uma referência. Isso aqui é um inteiro que ele é a referência da memória, né? De onde o objeto está. E aqui a gente vai e joga os atributos, né, que a gente chama de propriedade dentro do objeto. Então aqui é o seguinte, vai ser O ponto. Criar, deixa eu descer aqui. Obter, criar, atribuir propriedade. Atribuir propriedade, esse endereço aqui é o endereço de memória, né? Objeto. Isso aqui é propriedade. Eu acho que a gente vai usar esse propriedade aqui mais de uma vez. Então, eu vou colocar aqui, eu vou criar uma constante, const de cadeia, eu vou colocar aqui o nome de valor, vai receber valor, e a outra vai ser const, cadeia também, né? Vai ser o próximo. Esse próximo é porque é o seguinte, quando a gente salva uma lista encadeada, né, um elemento ali da lista encadeada, ele vai precisar fazer uma referência para o próximo elemento. Por isso a gente vai criar esse próximo aqui, ó. A gente coloca aqui próximo. Beleza.
Aqui o nome da propriedade, eu vou colocar até prop antes aqui para a gente saber que é propriedade, né? Prop, valor e valor máximo. Tá, esse aqui é o próprio valor, né? Propriedade valor. E a gente vai precisar, ó, ponto, atribuir, beleza, objeto. Aqui a gente vai precisar da propriedade próximo. E aqui a gente vai passar cabeça. E beleza. E ele vai retornar aqui para a gente objeto, porque esse novo objeto aqui, ele vai passar a ser cabeça, né? O próximo aqui é cabeça, e esse objeto atual aqui, ele está apontando para o que era cabeça, né? Normalmente, se a gente for ver em C, esse último aqui, o próximo, está apontado para null. Aqui vai ser apontado para -1, né? Porque eu acho que nem tem como a gente jogar nulo aqui. Então, a gente vai jogar -1. Beleza, aqui a gente fez a inserção e a gente pode fazer já o seguinte. Aqui a gente coloca limpa, né? Para limpar a tela quando ele for entrar aqui, beleza? Bora já fazer o de listagem. Listagem é o 4, né? Bora aqui. Que aí a gente vê os dados inseridos. Isso aqui já deve estar funcionando belezinha. Mas agora a gente vai ver os dados inseridos. Então a gente vai colocar caso 4. E aqui a gente já coloca o pare. Para a gente parar a execução, né? Para ele não executar o de baixo. Então a gente copia isso aqui, que ele vai limpar. Isso aqui para ver o menu, né? Aqui o do faça enquanto. Beleza, aqui a gente já tem o menu de exibir, né? A gente vai pegar isso aqui, colar aqui. Tá, aqui é listagem. Colocar listagem. Beleza. Coloquei listagem aqui. E agora a gente vai criar uma função de listagem. Eu vou colocar listar. Aí, como a gente vai listar... Aqui, beleza, a gente tem cabeça. Como a gente vai listar, a gente precisa da cabeça. Porque a cabeça que vai listar tudo aqui pra gente, né? Que ela é o ponto de partida para a gente percorrer a lista. Então, beleza, eu vou colocar aqui. Aqui foi o início, né? Vamos para a função listar. Função listar. Ele não vai ter nenhum retorno. E aqui a gente vai passar só o inteiro cabeça. Beleza, quando ele chamar o listar lá, aqui já tem um /n, né? Beleza. Já tem um /n, eu vou colocar só os números em uma linha só. Então, beleza, bora. A gente está aqui dentro do listar. A gente vai percorrer. Para percorrer, eu vou colocar um inteiro atual. Ele vai receber cabeça. Isso aqui é porque a gente vai precisar ficar incrementando ele, né? Então, beleza, a gente tem o atual aqui. Então, aqui vai ser assim, ó, enquanto atual for diferente de -1, aí ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai ficar girando enquanto o atual for diferente de -1. E aqui é o seguinte, a gente vai pegar e escrever na tela o valor atual, né? O valor que a gente guardou aqui dentro do objeto. Então, aqui é o seguinte, a gente escreva, eu vou colocar vírgula aqui, vou colocar o ponto obter, não, ele não está completando, deixa eu vou colocar fora aqui, o ponto obter tipo inteiro. Ó, esse endereço aqui
é o objeto, né? Vou colocar aqui atual. E a propriedade, o que a gente precisa aqui é o valor. Beleza, eu peguei aqui o valor, essa propriedade de valor aqui. E beleza, eu vou escreva. Isso aqui, mais uma vírgula e um espaçozinho aqui para separar os números, beleza? E agora eu vou para o próximo, né? Esse aqui é o atual, que ele começa pela cabeça. E agora eu vou pegar o próximo do número que a gente tá, o próximo número do objeto atual, né? Então a gente vai atualizar aqui, ó, atual, vai receber o.obter propriedade inteiro, beleza? Aqui a gente pega atual, né, que é o endereço atual, e a propriedade aqui é próximo, próximo. Beleza, que aí ele vai pegando o atual aqui até chegar a -1. Aí quando ele chegar a -1 aqui, ele já escreveu tudo. Então, beleza, aqui, listagem, tá, ele já vai listar aqui. Beleza, isso daqui acho que já está funcionando. Vamos executar aqui. Vou chegar aqui um pouco para cima para a gente ver o menu todo, né? Opção. Vamos colocar aqui listagem, né? 4. Beleza. Deseja voltar ao menu inicial. Ele não imprimiu nada porque não tem nada ainda, né? Vou colocar assim. Beleza, a gente voltou. Vou precisar colocar um limpar antes aqui da lista encadeada. Beleza. Bora lá, inserir no início, né? Foi o que a gente implementou. Vou colocar o número 10. 10, dados incluídos com sucesso. Vou colocar não, né? Para a gente inserir mais dados. 20, não. 30, não. 40, sim, beleza. Voltei para o menu inicial. Agora eu vou listar 4. Aqui, ó. 40, 30, 20 e 10, né? Foi o que a gente inseriu lá. Deseja voltar ao menu principal? Vou ter que colocar um /n aqui. Beleza, ó, a parte de inserção e listagem já está funcionando. O que eu vou fazer agora é só ajustar essas besteirinhas aqui de /n, né? Listagem. Aqui a gente coloca um /n. Não, aqui acho que nem precisa não. A gente colocar aqui. Vou colocar aqui. E tinha outro lugar ali. Dados com sucesso. Deseja voltar. Vou colocar um /n aqui. Beleza. Aí no próximo vídeo a gente já faz para inserir em uma posição específica e depois no final. Bacana?